aqueles irmãos que puderam participar desse momento, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo as comportas dos céus, derramando bênção sem medida sobre eles, Senhor. E aqueles também, Pai, que o Senhor que não pôde participar, o Senhor sabe o motivo, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Que eles possam vir provar quão bom é participar da sua obra, Senhor. Ser participante no seu reino, Pai. Que esses dias não sejam usados para Ti, Senhor, para a Tua honra e glória, Pai. E é em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Que bênção estarmos juntos. Amém? Você pode dizer amém aí? Acho que quando a gente diz um amém forte, a gente até se aquece, né? Então vamos dizer um amém bem forte. Amém? Deus é bom, graças a Deus. Deus é bom, Deus nos ama, né? Deus tem um plano de vida para nós. Deus tem um plano de vida para cada um de nós, independente do nosso estado, né, de espírito, do nosso estado emocional, da forma com que nós possamos nos encontrar hoje, momentaneamente, né? Eu ouvi uma frase essa semana que eu achei muito interessante, que ele fala assim que existe o retrato e existe o filme. Muitas vezes o que nós enxergamos na nossa própria vida ou na vida de outra pessoa é apenas o retrato. É apenas um momento. Não é assim? Se você tira uma captura de tela, uma foto, você está pegando aquele momento. Mas aquele momento não é o todo. Tem toda uma continuidade. A vida é um filme. E essa é a beleza do amor de Deus por nós. Porque Deus olha para nós, Ele não enxerga apenas o retrato, Ele não enxerga apenas o momento que nós estamos vivendo, mas Deus enxerga toda uma história que Ele já escreveu para nós, e é por isso que Ele nos ama. Porque independente do momento que nós possamos estar passando, Ele continua se revelando como um Pai de amor, Ele não desiste de nós. Glória a Deus por isso. Você pode dizer amém? Deus não desiste de nós, porque Ele conhece de onde Ele nos chamou, Ele conhece aonde nós estamos hoje, mas Ele, acima de tudo, conhece aonde nós vamos terminar a nossa carreira. E é por isso que Ele nos ama e não desiste de nós. Glória a Deus por isso. O Tony e a Priscila vão estar distribuindo para nós, eles prepararam com muito amor, junto com o Gil e com a Pâmela, uma lembrança da Igreja Sal da Terra Central para os casais. Como hoje é o Dia dos Namorados, o Tony estava orando, sabe, Tony? E o Paulinho ali recebendo com muita fé naquele momento, os solteiros. Ele estava ali na bateria orando fervorosamente, sabe, Pastor Luiz? Senti um calor ali de oração recebendo naquele momento. E vocês vão estar recebendo agora do Dia dos Namorados, os casais, os namorados, os noivos, né? Temos aqui o Dudu, a Gabi, os noivos vão casar em breve. Receba aí com muito carinho dos nossos irmãos que prepararam com muita dedicação. Gabriel vai receber também, Tony? Não? Gabriel não. Gabriel proibido de namorar ainda por enquanto, aparentemente. Meus irmãos, recebeu aí? Que bênção, né? Glória a Deus. Está feliz? Estamos na casa de Deus. Apesar do frio, vamos encontrar os nossos corações aquecidos pelo Espírito Santo. Quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no Evangelho segundo João, capítulo número 5. Você que acompanha as nossas redes sociais, você viu que o tema da mensagem de hoje é o silêncio. Ouvindo Deus no silêncio. E a gente vai ver o silêncio e o tanque de Betesda, ou Betesda, né? Nós vamos ver o que Deus nos ensina sobre o silêncio e como que Ele trabalha as nossas vidas. Será que é possível escutar a voz de Deus no meio do silêncio? Será que é possível escutar uma direção de Deus no meio do silêncio? Será que nos momentos de quietude que a vida nos proporciona, parece que às vezes nós temos momentos da vida que nós encontramos meio que uma marcha mais lenta, né? Sabe quando está reduzindo? Às vezes o carro está em primeira, segunda, terceira, está desenvolvendo bem, está em quarta, né? O Richard pegou lá a rodovia para trabalhar, se atreveu a pôr a quinta, mas parece que de repente a vida nos proporciona momentos que a gente tem que reduzir. E a gente volta para a terceira ali e fica tudo um pouco mais lento do que a gente estava acostumado. E nesses momentos nós somos desafiados a encontrar a Deus, a ouvir a voz de Deus,
mesmo quando não existe o barulho, mesmo quando não existe mais a velocidade, mesmo quando a vida não está no mesmo ritmo, né? Nós precisamos aprender a entender que Deus, Ele continua falando com os nossos corações. Os ensinamentos de Deus continuam os mesmos. A palavra do Senhor diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. A natureza do Pai não muda, e a natureza do Pai é o amor. E Deus continua se revelando em amor para nós, mesmo no meio do silêncio. Então, lá no Evangelho segundo João, capítulo número 5, verso 1. Hoje eu achei mais rápido que o Gilberto. Verso 1. João 5, 1. Todos acharam? Diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Era uma festa, era um momento ali típico, já era da cultura judaica, e Jesus subiu para Jerusalém para estar neste momento. Jesus tinha toda uma agenda, uma programação que ele cumpria. Tudo aquilo que Jesus fez foi propositivo, tinha um propósito, tinha ali uma agenda da parte dele, tudo era propositivo. E ele fala que então que ele tinha uma missão, ele tinha um alvo, ele estava subindo para Jerusalém, onde iria passar por esse momento, iria ter esse momento festivo. E no verso 2 diz: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Então Jesus, chegando ali em Jerusalém, ao invés dele já ir, muitas vezes, ter com seus discípulos um outro momento, estar em alguma casa, ou até mesmo estar na preparação dessa festa cultural típica dos judeus, ele para e ele, de maneira propositiva, ele vai entrar nesse tanque, ele vai entrar no chamado tanque de Betesda. Porque Jesus, ele tem encontros propositivos com todas as pessoas que ele encontrou, da mesma forma que Jesus tem encontros propositivos com as nossas vidas, durante toda a nossa caminhada cristã. Glória a Deus por isso. Isso significa que Jesus continua nos encontrando. Amém? Jesus continua nos encontrando, nós não estamos só. Jesus continua nos encontrando no momento de dúvida, no momento de angústia, no momento onde a gente não tem respostas, no momento onde a gente está perplexo, onde a vida nos proporciona momentos de perplexidade. Jesus continua nos encontrando. Muitas vezes não é do jeito que nós estamos acostumados ou esperando que Ele nos encontre. Estamos entendendo isso? Muitas vezes a gente espera que seja de uma forma. E porque a gente tem uma expectativa que seja de uma forma, a gente perde a sensibilidade para poder identificar Jesus Cristo nas coisas e nas formas mais simples com que Ele pode se revelar a nós. Quem está compreendendo isso? Então nós precisamos abrir os nossos corações e entender que Jesus quer e sempre está pronto para se revelar a nós. Mas não necessariamente da forma que nós colocamos ele numa caixinha. Sabe quando a gente fala assim, não, Jesus para ele se revelar para mim tem que ser desta forma. Né? Não, ele pode se revelar de tantas formas. E às vezes está faltando a gente abrir o nosso coração e dar liberdade. E falar, Deus, por meio do Teu Espírito Santo, me dá sensibilidade para que eu possa reconhecer o Senhor em todos os momentos da minha vida. De todas as formas que o Senhor se manifesta. Estamos entendendo isso? Então Jesus, de maneira propositiva, ele se encontra ali. No verso 3, neste, o qual tinha 5 pavilhões. Então nesse tanque tinha 5 pavilhões. E nestes pavilhões jazia uma multidão de enfermos. Além de enfermos, nós tínhamos cegos, coxos e paralíticos. Então, nesse ambiente chamado tanque de Betesda, que tinha 5 pavilhões, 5 formas de você estar entrando nele, então imagina já que não é um ambiente pequeno. É um ambiente muito grande. E nesses pavilhões tinham multidões de pessoas. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas enfermas e também deficientes físicos. Por que eles estavam lá? Verso 4.
Estes estavam esperando que se movesse as águas desse tanque. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando ela. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então nós estamos falando de um tanque de água. Imagina ali, no nosso tempo, seria a nossa piscina que nós temos ali. E imagina que ali, nesse tanque de água, nessa piscina, vamos aqui contextualizar, um piscinão ali, uma piscina de águas. Esses enfermos e deficientes físicos ficavam ali esperando, então não eram poucas pessoas, desculpa, era uma multidão. Ficavam esperando quando a água se movesse. Porque a Bíblia diz que de tempo em tempo. Então quando que é que esse anjo descia? Ninguém sabe. De tempo em tempo. Então, como ninguém sabia qual era o cronograma desse anjo, todo mundo ficava lá o tempo todo esperando. Só que tinha um detalhe. O primeiro que, quando a água se mexia, o primeiro que caísse na água, que se jogasse na água ou fosse lançado na água, esse recebia um milagre de cura, de solução ali para o problema que ele estava buscando, da sua enfermidade ou da sua deficiência. Estamos entendendo isso? E os demais? Não, a Bíblia diz que era só o primeiro. Então você imagina a água se mexendo, aquela multidão vindo. Você acha que só um caía na água? Não. Caíam várias pessoas na água. Estamos entendendo esse cenário? Nós temos que imaginar, nós temos que entender o que está acontecendo nesse ambiente. Então não é só um que pegava a senha, falava assim, gente, eu cheguei aqui primeiro, tal. Você realmente acha que funcionava desse jeito? Se fosse hoje, nos dias de hoje, ia funcionar desse jeito? Então por que ia funcionar do jeito antes? Não ia funcionar também. Não tinha essa cordialidade. O primeiro que caía, caía. Então ficava todo mundo ali numa multidão, e a hora que mexia a água, caía todo o que desce ali para dentro. O primeiro que mergulhasse saía ali com o seu milagre, e os demais saíam ensopados. Sem milagre nenhum. Estamos entendendo isso? Qual que eu parei? 5. Estava ali um homem enfermo. Dentro dessa multidão, a Bíblia vai retratar uma pessoa. Estava ali um homem enfermo que já havia 38 anos. Jesus, muito tempo. Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, ele perguntou-lhe, queres ser curado? Verso 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, se pôs a andar. E naquele dia era sábado. No meio de toda essa multidão, Jesus entra nesse tanque por meio de um dos seus 5 pavilhões. E ele enxerga uma pessoa que estava esquecida. Uma pessoa que ninguém nutria por ela compaixão e empatia. Porque ela já estava enferma há 38 anos. Ela estava deitada, o que dá a entender, o que dá a inferir que ela tinha alguma sorte de paralisia no seu corpo. E essa pessoa, com certeza, não estava perto do tanque. Porque quem estava perto do tanque eram as pessoas que podiam se locomover e ficar ali beirando o tanque, esperando ele se mexer. Então era uma pessoa esquecida, era uma pessoa que ninguém parou e falou assim, gente, vamos dar a vez agora para esse homem que já tem uma enfermidade de 38 anos, estamos entendendo isso? Vamos priorizar a vida dele? Ninguém pensou nisso, ninguém fez isso, ninguém parou para ter empatia ou para poder demonstrar alguma forma de amor, de afeto por ele, de consideração pela história dele. E Jesus, ele enxerga essa pessoa no meio da multidão. E muitas vezes a gente pode estar passando por situações na vida que a gente se sente até mesmo isolado, até mesmo esquecido. Situações em que a gente fica com dúvidas tão grandes que até mesmo a gente começa a duvidar se Deus esqueceu de olhar por nós. Mas a Bíblia nos ensina que no meio de toda a multidão, Jesus ele sempre olha para nós, ele sempre tem tempo para olhar para as nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus?
Jesus sempre tem tempo para se dedicar e olhar por nós, em olhar para as nossas vidas, enxergar as nossas fragilidades, enxergar as nossas dificuldades, ter empatia por nós, tratar a gente como filho, não tratar a gente pelo retrato da nossa vida, do momento que nós estamos vivendo, não. Ele sabe quem nós somos em Deus e por isso Ele ama a gente. Diferente do mundo que olha para nós e nos trata por aquilo que nós somos e nós podemos ofertar, não. Deus olha para nós e sempre trata conosco por quem nós somos. Glória a Deus por isso. E Jesus disse, olha, eu conheço a sua história. Eu sei que você está aqui faz tempo. Eu sei que ninguém aqui olhou para você nesse tempo todo. Eu sei que você tem uma ânsia muito grande por poder receber esse milagre na tua vida. O que queres que eu te faça? E eu fico imaginando e pensando nesse momento, as pessoas estavam tão fissuradas com um tanque, com o mover das águas, que a Bíblia não diz que essa multidão, porque eram muitas pessoas, meus irmãos. Em outros momentos, a Bíblia relata que a multidão fazia o quê? Ela comprimia Jesus. Nesse texto, não. Porque toda essa multidão estava olhando para onde? Para as águas, para o tanque. Ninguém estava olhando para Jesus. Jesus estava no meio. Jesus, ele poderia operar um milagre assim, tão grande na vida de tantas pessoas. Mas as pessoas simplesmente não notaram a Jesus. Não tiveram a sensibilidade de reconhecer que estava ali o Salvador, que estava ali aquele que poderia não só curar como ele curou, mas também ministrar salvação e perdão de pecados, transformação de vida. Quantas pessoas deixaram de receber, de ter as suas vidas transformadas, porque não tiveram sensibilidade para reconhecer Cristo naquele local. Quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida no automático, sem sensibilidade para reconhecer Cristo no dia a dia das nossas vidas? Quem está entendendo isso? Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida muito aquém daquilo que Deus queria que nós vivêssemos, porque nós não estamos reconhecendo a Cristo do nosso lado. Cristo nas pequenas situações. Cristo até mesmo no meio das dificuldades. Cristo, ele quer se revelar a nós no dia bom ou no dia mau. Ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci esse mundo e eu estou com vocês até o fim dos dias. Jesus não está conosco só quando tudo está favorável, Jesus está conosco em todas as situações e momentos das nossas vidas, glória a Deus por isso. Ele diz, o que queres que eu te faça? Como quem diz, eu parei tudo para poder estar com você e ter esse tempo contigo, o que queres que eu te faça? E esse homem responde, Senhor, não tem ninguém que me leve até o tanque quando esse se move. A primeira coisa, a resposta que ele deu para Jesus foi o empecilho. Ao invés de dizer, Jesus, eu quero ser curado. E eu reconheço que o Senhor é o Salvador, o Filho do Deus vivo, o Senhor pode trazer uma transformação na minha vida. Não, ele apresentou para Deus a sua limitação. E quantas vezes nós apresentamos para Deus não a nossa vida, mas as dificuldades da nossa vida? Quantas vezes nós vamos apresentar os nossos corações a Deus e colocamos diante dele todas as limitações possíveis, ao invés de colocarmos as nossas necessidades? Ele não diz, Senhor, sou um paralítico, tenho uma deficiência, estou aqui enfermo no meu leito há 38 anos. Então eu quero ser curado. Não, ele diz, Senhor, não tem ninguém que me leve até lá. Deixa eu te falar uma coisa. Apresente para Deus o seu coração e não as suas limitações. Apresente ao Senhor as suas emoções, a forma como você está passando, aquilo que você tem que apresentar e não as dificuldades. As dificuldades, elas existem para nós, mas não para o Deus do impossível. Glória a Deus por isso. As dificuldades existem para nós, que somos seres finitos e falíveis, mas não para o Deus do impossível. A maior dificuldade de todas que acometeu o Senhor Jesus foi o qual? A morte. Quem poderá vencer a morte? Mas Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus por isso.
A Bíblia pergunta, morte, cadê a sua vitória? Morte, cadê a sua vitória? O único inimigo do homem que não tem solução. Cadê a sua vitória diante de Cristo? Não tem vitória, porque Jesus Cristo venceu a morte. E Ele prometeu que aqueles que estão neles também serão ressurretos em Cristo Jesus, vencerão a morte. Então esse Jesus que estava na frente desse homem, desse enfermo, é o mesmo Jesus que se coloca diante de nós, que se coloca diante da igreja de Cristo Jesus. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida, como eu já disse, aquém, inferior daquilo que Deus espera para nós, projetou para nós, porque nós ainda não aprendemos a apresentar as nossas vidas, os nossos corações diante de Deus. Nós apresentamos as dificuldades, as limitações. E o que Deus quer ouvir é como está a nossa vida, como está o seu coração. No seu momento de intimidade com o Senhor, quando você ora, quando você apresenta a sua vida, Ele quer ouvir como você está. Não é assim que um pai ou uma mãe querem ter uma comunicação com seus filhos? Não é verdade? Não são os problemas, não são as limitações, não são as dificuldades. O pai e a mãe querem saber como que o filho está. E Deus, Ele quer saber como que você está hoje. Então nós estamos diante desse cenário repleto de ensinamentos. Mas de hoje eu quero chamar a atenção para como que Deus, na figura de Cristo, trata com esse homem no silêncio. Nós estamos falando de um tanque onde tinham doentes, tinham enfermos e deficientes. Era um ambiente de muita expectativa. Todos estavam esperando que as águas se movessem para receber de toda essa multidão um milagre. Então tinha muita expectativa nesse ambiente, mas pouca convicção. Pouca confiança. Quantas vezes a gente vem ao tanque de Betesda de hoje? Que significa a igreja. A gente se apresenta, a gente vem à igreja e a gente vem cheio de expectativa. E muitas pessoas saem das igrejas frustrados. Porque não recebem nada daquilo que era a sua expectativa. Quando na realidade a presença de Deus não é movida por expectativa. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E o que é a fé em Hebreus 11? É a certeza, é a convicção das coisas que se esperam e não se veem. Porque nós sabemos que aquele que é o Deus do impossível, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos ou já pedimos para Ele, conforme o seu poder que opera em nós. Glória a Deus por isso. Então nós somos convictos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por mais que os nossos olhos não possam alcançar, nós sabemos que Deus está cuidando de tudo, que Deus está no controle de tudo, que Ele não vai deixar faltar nada. Glória a Deus por isso. Essa é convicção, isso não é expectativa. Então muitas vezes a gente já se apresenta na presença de Deus, no tanque de Betesda, ao invés de fé, com expectativa. E o justo não viverá por expectativa, o justo viverá pela fé. Nós aprendemos ali que todos esperavam o agitar das águas. Você já ouviu água agitada? O que a água agitada faz? Barulho. Não é verdade? Água agitada promove barulho. Não sei imitar água agitada. Se alguém quiser correr o risco de ir lá na piscina fazer uma agitação, deve estar gelada, mas se alguém quiser. Água agitada promove barulho. Todos dali estavam esperando o barulho. Todos ali, como só o primeiro seria curado, receberia o seu milagre, eles estavam olhando para onde então? Toda aquela multidão estava olhando para onde, meus irmãos? Para as portas? Para os pavilhões? Para as outras pessoas? Um olhando para os outros? Ou eles estavam olhando sempre para o tanque, atento? Esperando ouvir o barulho das águas se mexendo para poder pular. O anjo mexia naquelas águas. Entenda isso. O anjo produzia barulho. E eles estavam todos olhando para o tanque. Eles não estavam olhando para as pessoas e as suas necessidades.
Eles não era um ambiente onde tinha muitas pessoas, mas tinha pouca humanidade. Quantas vezes nas igrejas nós temos tantas pessoas, mas tão pouca humanidade? Quantas vezes nas igrejas elas se lotam, elas se enchem de pessoas esperando um barulho. Pessoas que vão ali esperando receber algo, ao invés de entender que a gente vem na casa de Deus para dar, em primeiro lugar. A gente doa o nosso tempo, a gente doa o nosso coração, a gente doa as nossas emoções diante do Senhor. E só pode ser cheio quem se esvazia de si mesmo. Quantas vezes as pessoas vêm às igrejas, mas elas não saem cheias de Deus, e sim cheias de si mesmas, porque elas não foram capazes de se derramarem na presença de Deus. Quem está entendendo isso? Quando a gente se esvazia de nós mesmos, nós podemos ser cheios novamente. Cheios do quê? De ira, de ódio, de angústia, de ansiedade, de medo? Não. Cheios do amor de Deus, cheios de convicção, cheios de confiança de que Deus está trabalhando nas nossas vidas. O Senhor nos enche da sua presença, nos enche de paz. Paz de saber que mesmo que esteja um alvoroço, Ele está cuidando de tudo, Ele não perdeu o controle de nada. É disso que o Senhor nos enche. Mas essas pessoas, elas estavam ali apenas olhando para o tanque, elas não tinham capacidade, elas não estavam olhando uns para os outros. Era um ambiente de muitas pessoas e pouca humanidade. Talvez se elas estivessem olhando um para os outros, elas enxergassem a necessidade uns dos outros e pudessem uns aos outros até se ajudar, não é verdade? Qual que é a sua necessidade? De repente eu posso te ajudar. Eu vejo que você está passando por isso, como é que eu posso te ajudar? Não é verdade? Quantas vezes a gente pode ajudar um irmão nas coisas mais simples? Eu tenho uma alegria muito grande quando a gente pode, por exemplo, vou citar aqui o Paulinho, levar ele lá na casa dele. Mora num bairro próximo ao nosso. Imagina se a gente não pode enxergar a necessidade um dos outros e se ajudar das maneiras mais simples possíveis. E essas pessoas não se ajudavam, porque os olhos delas estavam apenas olhando para o tanque. Elas estavam apenas esperando pelo barulho. Quando que aconteceu o mexer das águas? Quando que o barulho ia acontecer? Da mesma forma que muitas vezes hoje nas igrejas, nós temos pessoas que frequentam as igrejas e elas estão apenas esperando o barulho. Então elas vêm para o louvor e ficam esperando, será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou sentir alguma coisa durante o louvor? Será que eu vou ouvir algum barulho durante o louvor? Será que vai acontecer ali algum momento? Quem está entendendo o que eu estou falando? De muito barulho, de agitar das águas, que eu vou sentir uma coisa diferente, um arrepio. Isso é febre, meu irmão. Arrepio que sobe assim é coisa ruim, é febre. Eu, quando me dá arrepio, eu já sei que eu estou ficando com febre. Mas a gente tem essa coisa, essa coisa meio holística, de buscar barulho. Chegou o momento da palavra, será que o pastor vai falar alguma coisa que preste, alguma coisa que mexa comigo, alguma coisa que, sabe, que faça minha alma se AVC, se infarto, alguma coisa ruim também. Faz meu coração, vai para o hospital. E a gente fica preso nesse ambiente, buscando barulho, buscando um agitar das águas. E quando a gente não percebe, nós estamos fazendo um culto emocional a Deus. E a Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus um culto racional. O que é isso, Bruno? É um culto com entendimento. Não é pelas emoções, porque as emoções elas passam. Como foi citado aqui, é diferente do amor, porque o amor ele é contínuo, o amor é eterno, mas as emoções não, as emoções são passageiras. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste. Hoje eu estou de bem com a vida, amanhã eu estou querendo esganar o primeiro que passa na minha frente. Emoções voláteis, suscetíveis aos ambientes que nós frequentamos. Deus não espera de nós um culto emocional.
Deus não espera de nós uma vida numa montanha russa espiritual, onde tem um domingo que eu estou muito bem com Deus, mas na segunda-feira eu já estou lá embaixo com Deus. Não, Deus espera de nós um culto racional, onde a gente possa ler a Bíblia e compreender aquilo que Ele nos ensina e aplicar isso aos nossos dias. Ouvir a palavra de Deus, compreender dela e aplicar ela, colocar ela em prática. Estamos entendendo isso? Isso é o culto racional, o culto com entendimento. Mas essas pessoas estavam buscando apenas o barulho. Mas no meio dessas pessoas, dessa multidão, Jesus enxergou um homem. Um homem que há 38 anos estava enfermo, deitado em um leito, em uma maca, em algum local ali que ele tinha para deitar e ficar deitado. Ele enxergou ali um homem, uma pessoa frustrada. Por que frustrada? Porque de tanto tempo ele está lá, ele teve tanta expectativa que alguém pudesse jogar ele nas águas, mas isso nunca aconteceu. Expectativa sem resultado gera frustração. Quantas vezes a gente se apresenta na presença de Deus com áreas da nossa vida totalmente frustradas, sem alcançar aquilo que é o resultado que a gente queria, sem ter resposta que a gente queria. Muitas vezes a gente está assim, como esse homem frustrado. Esse homem era um homem cansado, uma pessoa cansada. Cansado de estar ali na mesmice, na mesma situação, de não ver nada mudar. Quantas vezes a gente se apresenta na presença de Deus cansado. Cansado, muitas vezes, da nossa vida, da situação que nós vivemos. Cansado, muitas vezes, dos nossos relacionamentos, da nossa família. Cansado, muitas vezes, do casamento. Cansado, muitas vezes, da nossa vida profissional. Qualquer área da sua vida, às vezes você está cansado. Esse era um homem que estava cansado. Um homem sem esperança mais. Um homem por quem ninguém nutria por ele compaixão e empatia. Um homem que estava impossibilitado de ver o agitar das águas. Porque como ele ficava deitado lá, e o tanque, a multidão cercava o tanque, ele pensa comigo, será que ele tinha visual? Será que ele conseguia enxergar a água? Não conseguia nem enxergar o tanque das águas, porque tinha uma multidão que ficava ali ao redor. Ele não conseguia ouvir nenhum barulho. Ele não conseguia estar perto do barulho. E Jesus encontra ele no silêncio. Enquanto todos estavam ali esperando pelo barulho, atentos ao barulho do agitar das águas, Jesus vai lá e se apresenta em silêncio para esse homem. De tal forma que aquela multidão não conseguiu nem perceber que Jesus estava lá. Jesus se apresenta no silêncio para tratar com a vida daquele homem. Jesus podia ter pego ele, levado até o tanque, não é verdade? Você está querendo ser curado? Então eu vou te levar até o tanque. Eu vou te levar até o barulho. Mas não. Ele utiliza do silêncio, daquele ambiente de intimidade, para transformar a vida daquele homem. Da mesma forma que Deus utiliza desse ambiente de quietude, de silêncio, de culto racional, para transformar as nossas vidas. Glória a Deus por isso. O silêncio, meus irmãos, é um ambiente onde Deus trabalha. O silêncio é um ambiente que assusta os imaturos da fé. Mas ele provoca reflexão a quem é sensato. Porque os imaturos, quando eles se deparam com um ambiente de silêncio, eles ficam sem saber o que fazer. Eles não têm uma fé madura o suficiente para entender que está tudo bem, está tudo certo. Então eles ficam agitados. Mas é por isso mesmo que Deus nos traz para esse ambiente de silêncio. Para que a nossa religiosidade possa cair por terra. E a nossa espiritualidade no Senhor possa ser moldada. Religiosidade é fazer o que fazemos sem entendimento. Espiritualidade é fazer o que fazemos porque nós entendemos quem nós somos e conhecemos quem Deus é. Estamos entendendo isso? Porque nós entendemos que somos pecadores e carecemos da graça de Deus por meio de Cristo Jesus. E entendemos que Deus é o nosso Pai.
é que nós fazemos o que fazemos, é porque a gente vem ao culto, a gente louva a Deus, a gente adora ao Senhor, a gente ouve da palavra, a gente se alimenta do pão da vida, a gente vai viver a nossa semana entendendo que não é para viver a vida no automático, mas é para poder a gente viver abençoando a vida uns dos outros, protegendo a nossa vida para que a gente não se contamine com as coisas do mundo. Então a gente faz o que a gente faz com o entendimento do que a gente faz. Isso é espiritualidade. E é no silêncio que Deus vai trabalhar isso. Que Deus vai chamar filho, filha, vem cá, que eu vou moldar o seu coração, eu vou trabalhar o teu caráter. Eu vou pegar a sua vida e assim como um diamante que tem que ser ali polido, tirando as sujeiras, imperfeições, ele vai trabalhar os nossos corações. Glória a Deus por isso. O silêncio é esse ambiente destinado aos maduros e sensatos. Imagina um canteiro de obra. Imagina ali uma obra grande. Você tem aquela pessoa que trabalha, o pedreiro, está trabalhando na obra, e você tem um engenheiro. O engenheiro está lá todo dia? Não. Mas ele não está lá todo dia, o tempo todo. O engenheiro vem, ele tem o planejamento, o conhecimento do todo. E ele diz, ele designa as tarefas, ele vai dizer, você vai fazer isso, você vai trabalhar nessa parte. O engenheiro tem o conhecimento do todo. Ele traz cada um para trabalhar numa parte específica. E ele dá a tarefa. Então, você vai cuidar disso. Você vai cuidar daquilo. O que o engenheiro faz depois disso? Ele vira as costas e vai embora. E aquela pessoa que recebeu a sua tarefa, continua trabalhando. Mesmo na ausência do engenheiro. Mesmo sem barulho, mesmo no silêncio. Ele continua fazendo o que ele tem que fazer. Então, às vezes, meus irmãos, você pode passar momentos na sua vida que você se pergunta, cadê Deus? Eu não estou ouvindo a voz de Deus mais. Eu queria sentir, eu queria... Cadê o Senhor? A gente passa por esses momentos. Mas porque nós temos uma fé madura, nós continuamos fazendo o que fazemos e sendo quem nós somos, porque na presença dele ou na ausência dele, nós continuamos sendo filhos que revelam a glória de Deus nesse mundo. E se Deus, nós não estamos ouvindo o barulho, o agitar das águas, nós continuamos crendo no Senhor, continuamos sendo quem nós somos. Sabe, a Bíblia diz que tem um período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, chamado de período intertestamentário, que demorou aí cerca de 400 anos. E alguns estudiosos chamam de período de silêncio de Deus. Porque nesses 400 anos, Deus não levantou nenhum profeta para falar com o seu povo mais. E eu fico me perguntando, se nesses 400 anos não tivessem homens e mulheres com uma fé madura o suficiente, nós não teríamos um ambiente para Jesus Cristo nascer. Foi porque Deus preparou homens e mulheres maduros na fé suficiente, que esses homens e mulheres estavam preparados para servir a Deus no barulho, enquanto tinha profeta falando, enquanto tinha todo o movimento, mas também tinham uma fé madura o suficiente para servir a Deus no silêncio. E o Senhor, Ele nos encontra no período de silêncio. Porque é nesse momento de silêncio da nossa vida, em que parece que a gente não tem muita resposta para algumas perguntas, em que parece que a gente está meio perdido, em que parece que a gente fala, eu não vejo Deus, eu não estou conseguindo ver Deus na minha vida, período de silêncio. Jesus, Ele nos encontra nesse período de silêncio. Porque é nesse período de silêncio que nós vamos nos permitir sermos menos religiosos e mais semelhantes a Cristo Jesus. O Senhor está trabalhando na igreja dele. Ele não quer uma igreja religiosa, ele não busca uma noiva religiosa. Ele não busca uma igreja, uma noiva cheia de pompa, que parece ser uma coisa que não é. Não, ele quer pessoas genuínas, pessoas verdadeiras. Pessoas que sabem se relacionar com Deus Pai. Que sabem se relacionar com Deus, que se revela como Pai e como nos ama. Estamos entendendo isso? Não tenha medo de passar por períodos de silêncio, por períodos de quietude,
por períodos onde você tem dúvidas não respondidas, por períodos que você passa na sua vida que você não tem respostas. Não tenha medo, porque Deus está nesses momentos com você lá. E nós vamos aprender a descobrir Ele. Nós vamos aprender a ver Ele se revelando para nós nesses momentos. Muitas vezes não da forma que a gente queria. Muitas vezes não respondendo as perguntas com as respostas que nós gostaríamos. Mas a gente vai ver sempre Jesus do nosso lado dizendo: filho, o que queres que eu te faça? Mesmo nesse momento que você está passando, que você está isolado, que você está em silêncio, eu estou aqui, o que queres que eu te faça? Glória a Deus por isso. Vamos se colocar de pé, vamos apresentar nossas vidas diante do Senhor. Vamos ter um momento de oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Aí no seu local, em intimidade com o Senhor, Jesus está te perguntando: filho, filha, o que queres que eu te faça? Filho, filha, como está o seu coração nessa noite? Filho, filha, de repente você está passando por momentos de incerteza, de dúvidas, de medo, momentos de silêncio, que você não obtém respostas que você está buscando. Mas filho, filha, eu estou aqui. Amém. Pode falar para mim o que queres que eu te faça, porque eu estou cuidando de ti. Eu te encontro nos momentos que você se sente mais sozinho, eu estou lá. Eu te encontro nos momentos em que você tem até dúvidas, eu estou lá, porque eu amo a sua vida. Então fala para Deus hoje, responde essa pergunta que Ele fez para esse homem, que Ele faz para nós hoje: o que queres que eu te faça? Fala para Jesus. Fala: Senhor, tem uma área da minha vida aqui que, olha, eu estou passando um sufoco, estou passando dificuldade. Não fala para Deus as suas limitações, fala apenas a sua necessidade. Senhor, como igreja do Senhor, nós queremos nos apresentar na Tua presença, com fé, com convicção, de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Que o Seu amor por nós não muda. Independente da fase que nós estamos passando na nossa vida, o Senhor continua nos amando e cuidando de nós. Porque nós cremos e temos confiança de que a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, o Senhor é fiel para completá-la, para continuar trabalhando até o dia que o Senhor volte e nos busque como igreja do Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai, porque nas nossas fragilidades, muitas vezes no tempo de silêncio, a gente se afasta de Ti e a gente vai buscar em outros caminhos aquilo que só o Senhor pode dar para nós, que é a Sua paz, que é a Sua alegria, que é o Seu amor. Deus, nessa noite a Sua igreja está apresentando aquilo que precisa, aquilo que é a sua necessidade. E Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, que a Sua palavra vem para todos nós, mas o Senhor trabalha na individualidade com cada um de nós, segundo aquilo que é a nossa necessidade. O Senhor, pelo Teu Santo Espírito, conhece individualmente quais são as nossas necessidades, quais são as situações que nós estamos passando. E é pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que eu te peço, Pai. Ouve o pedido da Tua igreja, ouve os nossos corações nessa noite, ouve o nosso clamor nessa noite, ouve, Pai, aquilo que é a nossa necessidade nessa noite. Pai, eu te peço que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui repletos, cheios da Tua paz no nosso coração. Paz que nos faz entender que mesmo que a gente não tenha as respostas que nós buscamos, o Senhor continua o mesmo, o Senhor continua cuidando de nós, o Senhor continua cuidando da nossa casa, da nossa família. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós não vai morrer. Aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas não vai passar. Esse mundo passa, mas as Tuas palavras jamais passarão. Esse mundo, Pai, ele é falível, mas o Senhor não é falível, Pai. O Senhor é infalível. O Senhor continua trabalhando no nosso meio.
Então alcança aquele, Pai, que está perdido, alcança aquele que está angustiado, alcança aquele que está enfermo, alcança aquele que está necessitado, alcança aquele que está precisando de uma palavra, que está precisando de uma direção, que está precisando, Pai, de uma revelação da parte do Senhor, de entendimento do que fazer e do como fazer. Deus, alcança cada um de nós essa noite, Pai, que nós possamos, Pai, sair daqui, assim como todas as igrejas que se reúnem, Pai, nessa noite na nossa cidade, que o Senhor nos alcance, Pai, que o Senhor não nos deixe à deriva, Pai, vivendo uma vida no automático. Não, Deus, a Tua palavra diz que nós não somos órfãos neste mundo, que nós somos filhos e filhas que têm um Pai, que tem uma referência, que tem alguém que cuida de nós, e essa nossa fé, que mesmo que nós passemos por aflições, o Senhor continua do nosso lado, dizendo: filho, filha, o que queres que eu te faça? Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Quem concorda, diga amém. Vamos louvar com esse louvor. Todavia me alegrarei. Depois eu pedi para o pastor Luiz nos abençoar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da videira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da videira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém, glória a Deus. Uma boa noite, igreja, a paz do Senhor. Bênção, né, essa palavra para as nossas vidas. É uma palavra que nos fortalece, né, para nós começarmos a nossa semana com essa confiança, né, de que Deus está conosco em todos os momentos, mesmo nos momentos de silêncio. Às vezes o silêncio é preciso, né, às vezes o silêncio é preciso para o nosso coração ser fortalecido, ser trabalhado, né. Nesses momentos de silêncio a gente tem essa tendência de buscar o Senhor, né, e Jesus ele nos ensina isso, né, ele fala para nós, né, que quando a gente quiser orar, quando a gente quiser falar com o Pai, a gente entrar no quarto, né, naquele lugar de silêncio, e como o pastor Bruno falou, é ali que Deus trabalha, né? Então que a gente possa começar essa semana nessa confiança de que Deus está ali com a gente em todos os momentos, amém? Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai
e a comunhão do doce Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém? Uma boa semana, que Deus os abençoe. Vão com Deus, que o Senhor possa nos guardar de volta aí.